Boa tarde, pessoal. Acho que tem o pessoal entrando já na sala, tá? Eu só vou colocar lá no grupo de diretores, que é o mesmo link. Não sei se o pessoal pegou as falas, tá? Então, que vocês sejam bem-vindos. A gente vai começar a trabalhar o novo tema, né? O PPP. A gente trabalha um pouquinho da legislação que é pertinente à educação, com a inspeção pela manhã. E agora a gente vai trabalhar com a supervisão, a questão PPP, extremamente importante. E, se Deus quiser, essa é a nossa última ação de dezembro, né? Porque janeiro a gente está voltando aí. Não vou me alongar muito, porque hoje é o dia das meninas da supervisão. Vou deixar que elas conduzam essa formação, é o mesmo processo. A gente fecha as câmeras, fecha os áudios e deixa as perguntas para o final, quando as meninas terminarem, ok? Meninas, é com vocês, tá? Boa formação. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Lucineide, assessora aqui de Educação Integral, que acompanha as escolas Jovem em Ação. É um prazer estar aqui com todos os gestores e coordenadores nesse momento. Tenho certeza que será uma tarde bem produtiva, que será um momento de tirar as dúvidas de todos vocês em relação ao PPP, ao plano de ação. E esse momento nós vamos fazer um pequeno acolhimento e eu gostaria da participação de vocês, tá bom? De vocês interagissem no site com o link que vai ser postado no chat. O nosso acolhimento da agora à tarde chama-se o Pote da Gratidão. Tenho certeza que muitos já conhecem, né? E eu gostaria de levar vocês a refletir um pouquinho a questão da gratidão, da importância da gratidão em nossa vida. Porque eu acredito que a gratidão, ela faz toda a diferença na vida do ser humano. Um ser humano, uma pessoa que é grata, as coisas fluem, né? A positividade flui. Então, aí tem o site de EduPulses, vocês vão clicar no linkzinho do site e vai abrir. Quando abrir, pessoal, tem assim, digitar o PIN. A Sayonara já colocou aí no chat para vocês o númerozinho do PIN. E aí, vocês digitem esse númerozinho do PIN lá dentro do retângulozinho e vocês vão escrever uma palavra que defina o que faz você se sentir grato. Aí tem assim, escreva uma palavra que te faz se sentir grato. E à medida que vocês forem escrevendo, vai estar aparecendo aqui. Eu vou projetar aqui para nós. Agora, vocês já podem ir entrando no linkzinho e digitando o PIN. Ok. Que aí eu vou visualizar aqui no site. O nome dessa metodologia ativa que está sendo trabalhado, ela chama-se Nuvem de Palavras. Deixa eu ver se vai projetar. Olha só, já vai, né? 3 pessoas já digitaram. Apareceu reconhecimento, saúde, vida. As palavras, vocês estão visualizando? Vocês estão conseguindo visualizar, pessoal? Dá só um oizinho. Sim. As palavras que estão aparecendo em destaque, né, uma fonte maior, são as palavras que várias pessoas também escolheram ela para estar definindo o que é se sentir grato para você. Apareceu alegria, reconhecimento, Deus, né? Mas a palavra em destaque está vida e saúde. Podem estar continuando a participar. Se caso você não consiga entrar no linkzinho para estar digitando, você pode colocar no chat, tá bom? Não tem problema. Aí apareceu grato também, diálogo, alegria, reconhecimento, família, alegria de viver, superação, São José em ação, não sei qual alguém lá de São José, o Antônio, satisfação, saúde, mas aqui continua em destaque, é vida, saúde, amor, Jesus apareceu agora. Então, essa metodologia ativa, eu achei ela bem bacana para a gente estar trabalhando até com os nossos estudantes, né, em sala de aula, principalmente nesse momento agora de atividades remotas. Eu queria só deixar para vocês a importância mesmo da questão da gratidão, porque agradecer
é uma maneira de mudar a nossa postura diante da vida, abrir novos caminhos. Então, a pessoa grata, ela sempre traz, assim, né, positividade, sempre traz o bem para as pessoas e principalmente para si mesma, porque ela atrai coisas boas. Então, nesse momento que a gente está vivendo agora, eu aprendi, né, tanto eu aprendi mesmo para mim mesmo dar mais valor e ser mais grata pequenas coisas, por exemplo, a nossa saúde, porque nesse momento de pandemia é muito difícil, é muito importante, aliás, a questão da nossa saúde. A gente está vendo tantas pessoas perdendo suas vidas por conta da sua saúde, né, dessa pandemia. Então, a gente valorizar a nossa saúde, o nosso levantar a cada dia, a nossa vida, e, assim, agradecer a cada dia pelas pequenas coisas no nosso dia a dia mesmo. Essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, aqui no nosso acolhimento. Sintam-se todos acolhidos, foi um prazer estar com vocês, tá? Obrigada pela participação de todos, e agora eu passo a palavra para a nossa supervisora Joanita, tá conduzindo os trabalhos da tarde. Boa tarde, pessoal, queridos diretores, coordenadores, colegas da DRE, parceiros, né? E eu quero pegar aí esse adendo do acolhimento que a Lu fez, obrigada, Lu, tá? E acolher vocês com a palavra vida e gratidão, nesse momento de pandemia em que nós vivemos. Por estarmos vivos, né? Por estarmos aqui vivos e mais uma etapa de trabalho, tá? Então, é com muita alegria que nós estamos aqui para somar com vocês, para a gente trabalhar o projeto político-pedagógico, que muitas vezes a gente não entende todo esse fazer pedagógico da escola e a gente faz, e faz bem feito, né? Então, como de manhã nós já tivemos um momento da legislação, que eu achei muito importante e casou muito com esse instrumento que nós vamos trabalhar, da autoavaliação e as evidências do PPP, tá? Então, para mediar as nossas falas, nós temos as colegas que estão aí conosco, tá? As colegas supervisora, a Gleice Mara, a Lucineide, a dona Cidinha, né? A Sayonara, a Elione, né, a Lucivânia, e também temos as nossas colegas parceiras dos outros setores, né, da orientação, do ensino fundamental e médio, né, a Andiara, nós temos a Iraneide, a Cida do currículo, enfim, é parceria, gente, todo o trabalho que nós fazemos aqui na DRE é de parceria, tá? E então, o nosso trabalho, ele será feito de forma de apresentação, por quê? Porque é um instrumento, como foi dito, esse instrumento é um instrumento de autoavaliação, a escola vai se autoavaliar. Aí a gente lembra muito do prêmio Gestão, né, pessoal? A autoavaliação no prêmio Gestão, a autoavaliação do projeto político-pedagógico, ok? E aí o trabalho, a dinâmica do trabalho vai ser essa, eu vou estar falando, tá? E aí no chat, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês quiserem também, depois vocês fazem as perguntas que a gente, na medida do possível, vai tentando sanar, tá ok? Então, vamos na apresentação. Só um momentinho, tá? Estou abrindo aqui. Vocês estão visualizando? Ainda não, Jô. Não está aparecendo a sua tela ainda. Estão visualizando? Agora apareceu. Então, aí vocês viram que eu recorri ao último documento aí desse instrumento, que na realidade não é um documento, é um adendo que nós fizemos. Por quê? Nós vamos estar fazendo uma retrospectiva, né? Desde início do ano de janeiro, de todos os documentos que perpassaram pela DRE,
trazido da SEDUC, né, e enviado a vocês, para a gente ter, assim, uma retrospectiva e fazer um alinhamento desses documentos, ok? Então, tem um ofício circular, o número 3, tem o SGD dele, tá? É só para a gente fazer uma retrospectiva, para a gente não se perder, porque nós falamos muito de legislação pela manhã, né? Tenho esse documento 03, ele trata especificamente das orientações pedagógicas para as atividades escolares 2020 e orientações para o PPP. Então, o PPP começou aí, 2020, né? Ele começou aí com esse documento orientador. Posteriormente, nós temos um documento, o número 69, todos são ofícios circulares, tá? Também tem o número do SGD, e esse documento, o 69, ele trata especificamente da validação do PPP. E isso precisa ficar bem claro para nós, que quem valida o PPP é a Associação de Apoio, tá? E aí, depois a gente vai adentrar mais nessa questão aí. Aí tem um ofício 100, com SGD também, ele é de 17 de junho. Ele trata especificamente das orientações relacionadas às associações de apoio, conselhos escolares, né? E dá todo um apanhado do que é feito dentro da associação de apoio, de como ela é constituída, tá? Então, tem todo esse documento. Além da cartilha, tem uma cartilha também, que foi mandada para vocês. O ofício 109, ele trata da reestruturação do PPP já no período de pandemia. Esse aí também foi encaminhado para vocês, né? O ofício 109. Muito interessante esse documento, tá? É muito bom a gente ter isso em mente, tá? O ofício 164, ele trata especificamente do plano de ação, né? Gente, nós vimos pela manhã a legislação, né, bem colocado pela Marivone, e dentro da LDB, lá nos artigos 12, 13 e 14, ele trata especificamente da reestruturação, elaboração e execução do plano de ação da escola, ou seja, do projeto político-pedagógico. A gente sabe que vocês sabem disso, mas nós precisamos reforçar. O projeto político-pedagógico é o norteador de todo o trabalho da unidade escolar. O ofício 164, né, que trata desse plano de ação. E, por fim, temos esse ofício circular, né, que é o 2015, que ele trata especificamente deste documento que nós vamos trabalhar aqui agora, que são as orientações para a organização das evidências e avaliações, né? Avaliação das ações do PPP, ok? Então, gente, é um documento, a gente não vai negar, é um documento extenso, né? A gente vai ver, ele trata de toda a estruturação, agora eu vou estar falando um pouco de cada indicador desse aí, mas, porém, é um documento necessário, tá? Vamos aí trabalhar o documento. Este documento, gente, a gente quer deixar bem claro que assim foi transmitido para nós, e a gente avaliando, e a gente sentando, e estando junto com as colegas. Ele é um documento, primeiramente, esse que eu vou apresentar para vocês, é um documento de autoavaliação. A escola vai se autoavaliar, tá? A imagem está muito pequena, Lucas. Só um instantinho, eu vou aumentar a imagem, tá, gente? Até aí, tudo ok, gente? Clica no mais, não no cantinho lá. Ele vai devagarzinho. Clica no menos aí. Tá bom? Não. Acho que tá. Mais? Não sei. Melhorou, gente? Aí não dá para me ver o chat, se melhorou, não melhorou, Lucas. Então, gente, vamos aí. Lembrando que esse... Só um minuto, melhorou, só que ficou cortado. Aí, quando você puxar,
para os itens nas colunas, você vai ter que trazer. Melhorou? Isso, vai até muito bom, 0%. Isso. Mas tá dando para ver, Joanita, tá? Tá ok, tá beleza? Aí eu também queria pedir, assim, a ajuda das colegas, elas já sabem, questão do chat, tá, gente? Por favor, aí as meninas, para ir anotando, para a gente depois ir socializando e sanando as dúvidas, tá bom? Então, vamos trabalhar o instrumento. Como eu estava falando, esse instrumento, ele é um instrumento autoavaliativo. Esse instrumento é um instrumento da escola. Esse primeiro instrumento aí, vocês não vão mandar para nós. Vocês vão se autoavaliar e depois vai ter as assinaturas no final, ok? Então, como foi trabalhado na questão das orientações do PPP no início do ano, ele está todo aqui, ó. A estruturação do PPP. O que nós temos? Capa. Mas antes da gente falar dessa estruturação do PPP capa, eu quero chamar a atenção de vocês com relação a esses critérios. Critérios autoavaliativos. Muito fraca, regular, bom e muito bom. A minha capa do PPP... Estou falando eu enquanto escola, você lá na escola, fazendo autoavaliação. Ela está boa? Ela está regular? Ela está muito boa? Ela está fraca? Vocês vão ter que fazer essa autoavaliação. Quem é que faz essa autoavaliação? É a equipe, né, gente? O PPP, ele é um documento que é elaborado coletivamente, né? Ele perpassa por todos os setores da unidade escolar. Ele é sistematizado por uma equipe, mas antes dele ser sistematizado, ele tem que ser trabalhado coletivamente, tá? Então, na capa vem a identificação, o título do projeto, o nome da escola, né, a diretoria regional, o município, a logomarca, né, se tiver, tá? E o ano de vigência, tá? Bem, tá certo, de vigência, tá? É de vigência. A contracapa. O que tem na contracapa? O expediente institucional e o período de implementação. Tá? Esse expediente institucional é muito importante que ele esteja atualizado. Recorra à sua supervisora, né, para que esse expediente, se vocês não tiverem ele atualizado, vocês consigam para colocar ele atualizado no PPP. E o período de implementação, gente, é um outro ponto muito importante. Para que tempo eu estou elaborando o meu PPP? Eu estou reestruturando o meu PPP? Então, isso não pode se perder de vista, né? Você precisa colocar esse período de implementação. O sumário, né, indica de forma resumida os principais aspectos do PPP, como a indicação das páginas. Quero fazer aqui uma ressalva de que esse sumário, ele é o último item, segundo as normas da BNT, esse é o último item a ser finalizado em qualquer trabalho assim. Por quê? Porque você, depois que você nomear tudo, você vai fazer o sumário, né? Você vai tratar direitinho que página está isso, em que página está aquilo. Então, você tem que ter todo esse cuidado, tá? Ele indica de forma resumida os principais aspectos do PPP com a indicação das páginas. Ok? A apresentação é o ponto 2, reforçando que todos esses indicadores, eles estão naquele documento orientador, tá? O que é o PPP? Você vai colocar nessa apresentação. O que é o PPP? Você pode até pegar um teórico, né, Libânio, você pode até pegar uma citação da LDB, né, mas você vai dizer para a escola o que é o PPP? Projeto Político Pedagógico, né? Você vai ter que colocar isso de uma forma bem visível, né, e de forma que todos entendam. A quem pertence se destina? Para quem nós estamos fazendo esse PPP? Né? Qual é a clientela desse PPP? Período de duração, tá? Então, processo de construção, como foi esse processo de construção do projeto político pedagógico? Como é que foi? Teve uma reavaliação das ações? Porque sempre quando você vai fazer o PPP de um ano, você se reporta ao ano anterior, né? Mas, diante da pandemia, vocês vão estar colocando o que foi nesse documento aí, bem colocado pela
pela SEDUC, né, o que trabalhar no PPP diante da pandemia, as ações diante da pandemia. Tá? Lá no plano de ação a gente vai especificar melhor isso. Objetivos e metas. Objetivos e meta. Objetivo, o que eu quero com esse PPP? Qual é a meta que eu quero atingir? Então, vocês vão ter que mensurar essas metas, né? Missão, valores, entre outros elementos. Vocês vão colocar essa missão, esses valores e outros elementos que achar pertinente. Porque, gente, o PPP, o Projeto Político Pedagógico, ele nunca está pronto e acabado. Você vê, você faz uma ação, você reavalia naquela ação. Você volta naquela ação, você justifica aquela ação, né? Então, precisa colocar isso aí, missão, valores, entre outros elementos que vocês acharem pertinente. O terceiro ponto, breve histórico da unidade escolar. Caracterização da escola. Lei de criação, aqui eu me reporto muito ao que a Marivone colocou de manhã sobre a legislação, tá? Isso aqui precisa ter essa lei de criação, o funcionamento, que período que funciona, o perfil do corpo docente. Meu corpo docente, ele é todo... de onde vem esses alunos, né? Porque você vai colocar a caracterização da escola. Que alunos são eles? São alunos de periferia, né? Como é que está esse aluno? Corpo docente, os professores, eles são formados, eles têm pós-graduação, eles fizeram mestrado, vocês vão colocar tudo isso aí nesse momento. Ensino e aprendizagem, né? Vocês vão colocar as modalidades, enfim. Essa caracterização da escola, você vai colocar tudo o que tem dentro da escola, tá? Principalmente as modalidades de ensino, funcionamento, perfil do corpo docente discente, o ensino e a forma de aprendizagem, né? Processo de avaliação, dá ênfase aos critérios avaliativos. Gente, aqui é um outro gargalho que a gente precisa trabalhar muito essa questão. Desculpem vocês se eu estiver sendo muito incisiva, mas é porque os critérios avaliativos, eles precisam ficar bem claros no PPP. Principalmente levando em conta o conceitual, o procedimental e o atitudinal. Que conceito eu dou? Que procedimento eu estou levando a essa avaliação? Que atitude? Né? Então, vocês vão ter que trabalhar essas referências aqui, tá? E ter muito cuidado com esses critérios avaliativos. O aluno fez uma atividade, ele tem que ser avaliado. Né? O aluno esteve presente, o aluno recebeu, agora vamos na pandemia, está tudo agora questão de pandemia, né? Os alunos receberam o roteiro de estudo, eles tiveram dificuldade, mas ele fez pelo menos um roteiro, ele fez pelo menos, ele participou, ele tem que ser avaliado, ele precisa ser avaliado. Até porque agora vem o currículo, as diretrizes curriculares, a BNCC e a DCT, o documento curricular de Tocantins. Isso aqui também é muito importante, ele está muito ligado nesse processo avaliativo, nesse critério avaliativo. A gente precisa, não pode perder isso de vista, tá, gente? Concepção filosófica e pedagogia da escola, sua identidade e função social. Que concepção filosófica a escola está adotando? Qual tipo de filosofia a escola está adotando, né? Qual a sua identidade? Qual a sua função social? Qual a função social da escola? Então, aí a gente vai lá para o critério. A escola, ela está muito fraca, está regular, está boa, está muito boa. A gente precisa fazer realmente uma autoavaliação. Ah, Joanita, mas não, a gente percebeu que não está muito boa, ou que está regular. O que está faltando para que ela fique boa, para que ela fique muito boa, né? A gente precisa rever esse critério avaliativo, a gente precisa voltar nessa questão do currículo, nessa questão, a BNCC, das habilidades e competências, né? Essas viram as 10 habilidades e competências que precisam esses alunos estar dentro da BNCC. Então, a gente precisa ver o que não está bom. Isso é real, né, gente? É colocar o pingo no i. Não tenham medo de fazer essa autoavaliação, tá? Porque aí a gente vai ver, autoavaliar, olhar para dentro mesmo, para dentro da escola, para ver o que precisa para ser melhorado. Níveis de escolaridade, você vê, ele repete um pouco aqui algumas situações. Níveis de escolaridade, vocês vão colocar lá em cima, beleza. Escola de cada profissional lotado na escola, níveis e modalidade de ensino, né?
que vocês estão ofertando, tá? É EJA, quando você vai colocar a caracterização ou o perfil da clientela. São alunos da EJA, são alunos trabalhadores. Sim, aí o que chega lá no plano de ação, que ação tem para esses alunos? Você está entendendo? Uma coisa sempre puxa a outra. Eu fico passeando e navegando dentro de todos esses indicadores aqui do documento, e a gente fica se encontrando, a gente se encontra, tá? Diagnóstico. O diagnóstico, ele nos traz o seguinte, o que está bom, o que está muito fraco, o que precisa ser melhorado. Promover a escuta da comunidade de forma sistematizada com o colegiado, pais, estudantes, professores, servidores e parceiros. Escola, nós fazemos isso? Nós promovemos essa escuta da comunidade de forma sistematizada, com registro. O pai do Zezinho esteve aqui, nós registramos, teve um acompanhamento desse Zezinho, teve um acompanhamento sistematizado, os professores, dos parceiros, então precisa ter toda essa questão do diagnóstico, a gente precisa diagnosticar, né? Diagnosticar é fazer uma prévia, né, do que nós temos na escola para a gente poder sanar, principalmente, os pontos fracos, né? Porque os pontos fortes a gente vai reforçar, e os pontos fracos a gente vai fazer com que eles fiquem fortes, tá? Analisar a realidade da escola em suas dimensões pedagógica, administrativa, jurídica e financeira. Gente, a gente sempre fala assim, tudo é o pedagógico, mas não é não, tá? Uma dimensão, ela casa com a outra, ela está dentro da outra. Eu não posso falar de dimensão pedagógica se eu não assisto a parte administrativa, se eu não assisto a jurídica e se eu não assisto a financeira. Porque aí depois você coloca uma ação lá da financeira lá em cima, e aí você não teve um respaldo da associação, você não teve um respaldo pedagógico, não foi uma ação que facilitou a questão do ensino-aprendizagem. Então, todas elas, não é só a dimensão pedagógica que tem o processo de ensino-aprendizagem. Então, elas precisam estar casadas, elas precisam estar entrelaçadas uma com a outra. É um elo, né? É um elo. Se a administrativa não vai bem, vai começando a ficar. Então, elas são uma, não é mais importante do que a outra. Porque para eu fazer a dimensão pedagógica, eu tenho que ter uma dimensão administrativa bem fortalecida, o jurídico, né, a forma jurídica, toda a legislação. A partir do momento em que a gente já tem aquela escola, né, com tudo organizado, com tudo já passado pelo Conselho Estadual de Educação, e principalmente a questão da parte financeira, que essa é também, às vezes é um gargalho da escola, porque a escola, às vezes, não planejou direito à ação, vocês me desculpem estar falando isso, a gente vê muito isso, não planejou direito à ação, e aí, até a ação, ela tem sentido, mas faltou alguma coisa ali que o financeiro não vai aprovar. E toda essa aprovação não é o coordenador financeiro, nem é o gestor, é a associação de apoio da escola. Precisa ter isso bem claro. Escuta ativa dos estudantes e servidores para a implementação das ações, projetos e ações para o novo tempo, resultado da pandemia. Essa aqui, ela é muito forte, porque também, gente, nós estamos vivendo essa era pandêmica e a gente sabe que nós não vamos poder negar isso aí. Quando que vai terminar, a gente não sabe. A gente entrega para Deus. Estamos gratos a Deus por estarmos vivos, né? E por estarmos aqui, né? Eu me sinto muito grato por estar aqui falando de PPP com vocês, queridos diretores, coordenadores, né? Aquele coordenador que sistematiza o PPP na escola, a gente sabe o quanto é importante. Então, a gente precisa ter essa escuta ativa dos estudantes nessas implementações das ações, projetos, ações e atividades da escola, ok? E a gente precisa registrar, nós vamos falar dessas evidências depois, tá, gente? Dados da aprendizagem.
Contemplar indicadores de acesso, apresentando matrículas, indicadores de fluxo, indicadores internos e externos, análise e descrição da aprendizagem da turma. Isso aqui contempla todos os indicadores, também já começar do acesso. Ó, nós vamos começar as matrículas já para 2021, né? A partir daí, você já tem que ter essa visão. Porque esse PPP aqui, ele está falando 2020, 2021, tá? Eu acho que eu esqueci de falar isso para vocês. Então, é 2020 e 2021. Depois a gente vai ver aí como é que vai ficar a questão do prazo para a gente estar sistematizando com vocês. Mas ele já precisa estar, né, em pleno vapor. Ok, gente? O outro ponto, identificar pontos fortes e dificuldades e definir prioridades pedagógicas, administrativa e financeira. A gente acaba que já falou um pouquinho aqui, porque tudo entra dentro da escuta, né? Quais os pontos fortes? Tem muitos, gente, pontos fortes. Olha, eu fiquei encantada, um aluno nosso lá da Escola Meira Matos passou no vestibular, na UFT agora. Eu até postei, sabe? Olha o quanto isso é bom. Isso é mérito de quem? É do aluno? É, mas é mérito também da equipe, né? Parabéns. E quantos alunos nós não temos aí, né? Fazendo as Olimpíadas, né? Estudando, mesmo diante da pandemia, fazendo um momento forte, né? Então, a gente precisa destacar esses pontos fortes e, principalmente, definir prioridades pedagógicas, administrativa e financeira. Indicar o índice de aprovação, reprovação de distorcionalidade séria, um dos pontos também, que isso vocês fazem muito bem, mas é preciso que isso esteja bem indicado, tá? Os índices de aprovação, reprovação e distorcionalidade séria. Vamos para o ponto 6. Gente, vocês, assim, eu estou aqui refletindo e falando, será que a Joanita está falando rápido demais, tá? Mas, assim, se for preciso, a gente depois volta, faz uma rebuscada, tá? Quero mais uma vez colocar aí as colegas, se vocês quiserem também intermediar a minha fala, colegas supervisoras, fiquem à vontade, ok? Vamos lá para o ponto 6. Missão, visão e princípios. Direciona a perspectiva de futuro da escola. A gente trabalha com essa perspectiva de futuro, não é para trabalhar só o ontem e o hoje, é na perspectiva do assunto. Que aluno eu quero, né? Mostrando onde ela está e assinalando para onde ela quer chegar. Onde eu estou e onde eu quero chegar. Permite que os esforços pedagógicos, administrativo e financeiro, que garante o apoio ao estudante, a gestão das relações com os pais, responsáveis, comunidade interna e externa, a infraestrutura e outros tenham unidade e coerência com o objetivo esperado e alcançado. Você viu que é um lavrabo aqui, né? Esse indicador. Mas a gente não pode deixar perder ele de vista, tá? Porque ele está relacionado aos esforços que nós devemos garantir ao estudante, ok? Outro ponto, contempla elementos como propósitos da instituição de ensino, que é a missão. O que a comunidade escolar quer conquistar? Visão, a visão de futuro, né? E quais os valores que norteiam a sua atuação, que é os princípios. Isso aqui, gente, esses 3 pontos, eles são muito básicos para nós. Missão, visão e princípio. Tá? A gente precisa definir isso também. E se autoavaliar. Mais uma vez, reforçando, este documento é um documento de autoavaliação. Tá? Qualquer dúvida, nós estamos aqui. Vamos fazer, tá na escola, tá com vocês, mas vocês precisam se autoavaliar. Metas. Define os resultados que devem ser atingidos para que os objetivos estratégicos possam ser alcançados, considerando o período de pandemia e de pós-pandemia, né? Considerando o período de pandemia e de pós-pandemia, que a gente nem sabe ainda quando será esse período de pós-pandemia, né, gente? Mas, em nome de Jesus, e com amor, vida e saúde, a gente vai viver esse momento pós-pandemia. Ok? E as metas, elas precisam ser quantificadas. Eu preciso quantificar as metas.
Apresentar na definição e descrição dos projetos ações e atividades a serem executadas para alcançar os objetivos e metas definidas pelo colegiado da instituição. Gente, vocês veem tanto que fala no colegiado nesse instrumento. Por quê, gente? É o protagonismo, né? A gente precisa, nós sabemos que nós temos alunos protagonistas, muitos alunos protagonistas dentro das nossas escolas. E a gente precisa definir isso, né, e ver esses objetivos e essas metas. Ok? Ponto 8, monitoramento e avaliação. Tá? E quando eu falo aqui desse ponto 8, monitoramento e avaliação, eu não estou falando do monitoramento e avaliação da supervisora, não. Eu estou falando do monitoramento e avaliação dentro dessa autoavaliação. Dentro desse instrumento de autoavaliação. Como que eu estou monitorando e avaliando? Certo? Como que eu estou fazendo esse monitoramento? Descrever de forma clara e objetiva como acontecerá o acompanhamento sistemático e contínuo do processo de desenvolvimento das ações. Nós fizemos uma ação, vamos supor, estamos monitorando, mas ela não surtiu o efeito, ela precisa ser replanejada. Houve todo o monitoramento, houve todo o registro, nós vamos ter que rever essa forma que nós estávamos trabalhando. Então, esse é o monitoramento. Nós vamos ter que monitorar. E, se for o caso, né, refazer essa ação. Aí entra a questão da avaliação, dentro do instrumento. Ok? Descreve a periodicidade do monitoramento, averiguação de atendimento dos objetivos propostos. Aí, sempre aqui, ó, eu não esqueço desses critérios, autoavaliando. Dentro desse descreve a periodicidade do monitoramento e avaliação. Como que eu estou? Muito fraca, regular, bom, né? Muito bom. A gente precisa colocar direitinho esse ponto, tá? Se autoavaliar mesmo, é autoavaliação mesmo, tá? Nós vamos trabalhar dentro do plano de ação, né? Dentro do plano, vocês lembram que vocês vão anotando aí depois, não é só a Joanita falando não, tá, gente? Nós vamos tirar as dúvidas, se eu não souber, eu vou procurar a ajuda dos universitários, tá? E a gente vai aqui fechar com chave de ouro esse momento, ok? Na dimensão pedagógica. Dimensão pedagógica, tudo relacionado ao processo de ensino-aprendizagem. A gente aprendeu isso, né? Que o pedagógico está tudo relacionado ao processo de ensino e aprendizagem. Descreve objetivos de aprendizagem, metas e responsável pela dimensão. Eu, escola, me autoavaliando. Descrevo objetivos de aprendizagem, metas e responsável pela dimensão. Eu estou fraca? Eu estou boa? Eu estou regular? Eu estou boa? Eu estou muito boa? Vamos avaliar direitinho. Sistematiza os projetos, ações, atividades planejadas, realizadas e replanejadas, considerando o período de pandemia e pós-pandemia para as aulas não presenciais e presenciais. Olha o tanto que é interessante. Se autoavalie, escola. Esse é o momento de fazer essa autoavaliação. Realiza diagnóstico inicial e contínuo para estabelecer prioridades pedagógicas por área, componente curricular para cada modalidade e nível de ensino. Então, você vê que nessa dimensão pedagógica não tem nem muito o que está falando, a gente vai só se autoavaliar nesse processo aí, nesses indicadores, né? Descreve nos projetos aspectos cognitivos, competências da BNCC e outros aspectos do cotidiano escolar. Nossa, ela é bem pedagógica mesmo, ela é voltada realmente para o processo de ensino-aprendizagem. O foco aqui é o aluno mesmo, gente, não tem como, né? A gente observa esses aspectos cognitivos, as competências da BNCC e outros aspectos do cotidiano escolar, né? Descreve na avaliação diagnóstica nas etapas. Início, observar as habilidades para subsidiar o plano do professor. Meio, monitorar a aprendizagem, observando as metodologias utilizadas no período e pós-pandemia. E, fim, analisar os avanços para estabelecer novas estratégias para o ano seguinte.
né? Então, essa questão da avaliação diagnóstica nas etapas, ela é muito importante também, dentro desse pedagógico, para a gente procurar, né, monitorar, principalmente, a aprendizagem, né, observar as metodologias utilizadas, né, no período pós-pandemia, e analisar os avanços para estabelecer novas estratégias para o ano seguinte. Aí, aqui a gente observa a questão da parceria que deve, e eu sei que existe dentro da escola, do diretor, coordenador pedagógico e o orientador educacional, né? Eles precisam trabalhar muito em consonância. Descreve o processo avaliativo considerando a avaliação processual, visando atentar ao objeto de conhecimento, os conceituais, os procedimentais e os atitudinais. Que critério nós temos aí para essa escola, para a sua escola? Como que nós vamos nos autoavaliar, né? Considerar as habilidades subjetivas, ou seja, conhecimentos individuais e as objetivas, as subjetivas e as objetivas, que são conhecimentos comuns entre os estudantes. Aqueles alunos que se destacam, né? Agora há pouco eu citei o aluno, né? Então, a gente precisa ver, considerar essas habilidades subjetivas, esses conhecimentos individuais e as objetivas, que são os conhecimentos comuns entre os estudantes. Descreve em relação à avaliação formativa durante e pós-pandemia por meio de feedback formativos e específicos para o estudante. Então, assim, como que a escola está? Como que a escola se autoavalia, né? Descreve-nos projetações, atividades, planos, roteiros de estudo. Avalia o atendimento dos estudantes na educação especial na unidade escolar. É uma outra situação, né, que a gente precisa ter todo o cuidado, que é amparado essa questão dos alunos com necessidades especiais, eles precisam ter todo o amparo, né, foi bem colocado também pela colega de manhã, sobre essa questão do direito do aluno, né, com necessidades especiais, como é que a gente está avaliando isso aí, como é que a gente está vendo aí, como é que está a nossa sala de recurso, né, você viu que uma coisa sempre puxa a outra. Então, essa parte aqui, a pedagógica, né, toda relacionada ao processo de ensino e aprendizagem. Vamos para a dimensão administrativa e financeira. Realiza diagnóstico e escuta da comunidade para estabelecer as metas e objetivos administrativos e financeiros, né? É um momento da escola também se autoavaliar nessa parte administrativa e financeira. Descreve nos projetos ações e atividades, priorizando o processo de ensino e aprendizagem, o patrimônio material e imaterial, as relações interpessoais, o clima organizacional da escola. Então, tudo isso aí está dentro da administração administrativa, da dimensão administrativa e financeira, tá? Como que está esse clima organizacional? E a gente ainda faz uma reflexão, né? Estamos na pandemia, mas como é que está? Eu vejo, gente, tantas escolas estão fazendo live, estão trabalhando o conselho de classe de uma forma, assim, pelo Google Meet, muito interessante, sabe? Então, a gente precisa, nesses momentos, trabalhar essas relações interpessoais, né? Estabelece ações de manutenção, reforma, ampliação e despesas frequentes da unidade escolar. Então, isso aqui não é nem pergunta, né, gente? Eu estou até fazendo como pergunta, que é para a gente já entender, para a gente dar um critério, adotar um critério. Eu estou fraca, né? Eu estou boa, eu estou regular, eu estou muito boa. Né? Como é que a escola está? Estabelece prioridade para ações de cuidados com o ambiente. Ó, isso aqui é bem mesmo na pandemia. Estabelece prioridade para ações de cuidados com o ambiente e a saúde no espaço escolar, considerando os servidores, estudantes e familiares. Muitas escolas fazem isso, mas aí reflete. Como que eu estou? Que critério que nós vamos estar adotando aqui, né? Estabelece estratégias presenciais ou não presenciais para a realização das reuniões da ACCCE de planejamento, monitoramento e prestações de conta. Gente, lembrando, eu queria aqui ressaltar essa questão da associação de apoio e dos conselhos escolares, tá?
Essas atas, elas precisam estar bem redigidas, precisa ter quórum nessas reuniões da associação, 50+1, de preferência que esteja 100%. O presidente da associação, nato, ele já é o diretor, mas ele pode eleger uma pessoa da sua confiança para ser o presidente da associação, mas de preferência o diretor. Então, precisa, entendeu, ser tudo bem registrado, bem evidenciado, para ter um respaldo, tá? E tudo isso precisa estar bem focado no projeto político pedagógico da escola. Ele não pode estar alheio. A associação de apoio, ela é tudo, ela faz tudo, ela valida, a associação de apoio valida o projeto político pedagógico. Formação. Estabelece prioridade para as reuniões e formações de iniciativa da unidade escolar. Descreve os objetivos, metas e responsável pela dimensão. Precisa isso estar colocado com os objetivos, as metas, quem é o responsável? Nós vamos já ver no plano de ação, quem é o responsável por essa ação, né? Descreve iniciativas de formação, aqui está tudo relacionado à formação, para a associação de apoio, liderança estudantil, equipe gestora, tem um momento que vocês fazem, né, para formar, porque essa formação aqui, ela está relacionada cada vez mais na valorização do servidor. Quando eu estou me formando, eu estou valorizando aquele servidor, então tem que ter esses momentos. Ah, vai ter uma formação do currículo, todos os professores. É bom, incentive, diretor, incentive o seu servidor a participar desse momento de formação. Além dele enriquecer o currículo, ele vai cada vez mais, né, se aperfeiçoando. Então, é preciso ter esses momentos de formação. Descreve o acompanhamento das ações de formação da equipe escolar. Descreve o acompanhamento e avaliação dos impactos das formações no espaço escolar. Então, isso aqui, essa dimensão que está toda relacionada à formação, tá? Joanita, posso fazer uma fala? Que esse assunto é minha paixão, né? A gente sempre vem trabalhando muito isso. A gente percebe que tem muita formação por parte do SEDUC, diretoria, mas as iniciativas da escola, talvez por perca do não registro, mas elas precisam aparecer e estar dentro do PPP. A escola é formada por professores, esses professores têm uma capacidade gigantesca, então eu preciso ter esse momento de ação. A gente costuma fazer muitas reuniões, mas não formações. Então aqui, nesse item, é bem interessante que a gente comece a visualizar isso dentro do PPP, a ação da escola mediante a formação. É a escola fazendo a formação, né? A escola oferecendo isso aos seus servidores, a escola proporcionando esse momento. É só porque é um assunto que eu gosto muito, então... Mas continua aí, Joanita, senão eu te interrompo. Não, mas é interessante, Cibele, eu agradeço a sua participação e é isso que a gente precisa, tá? Podem ficar à vontade, meninas, aí, para a gente estar partilhando. Muito interessante. Essa formação, gente, é uma valorização do servidor. Entendeu? Agora mesmo, eu estou fazendo 2 cursos, né, mas as colegas, eu estou fazendo aquele do PAR, né, do Plano de Ações Articulado, é muita tarefa, muita coisa, mas o tanto que é interessante, né, e eu estou fazendo aquele outro do Busca Ativa, que também está dentro do PPP, tem um documento aí, né, a nossa colega Andiara está fazendo um acompanhamento muito bem feito aí nas escolas, né, em termos de evasão escolar, tá, e a gente precisa, ele está aqui dentro, tá? Está tudo aqui dentro, tudo junto e misturado, ok, gente? Dimensão jurídica, legislação vigente, né? Eu achei muito interessante quando foi pedido para a gente falar sobre esse instrumento, né? E que, a priori, foi falado sobre a legislação, porque tem uma legislação vigente, gente. As coisas têm normas, têm regras, né? O PPP está lá na LDB, no artigo 12, 13 e 14, né? Toda escola tem que ter o seu projeto político pedagógico, tem que executar, tem que planejar, tem que organizar. Então, aqui, ó, descreve a legislação vigente no contexto pedagógico, administrativo e financeiro. Como é que a escola está? Se autoavalia a escola. Descreve as estratégias do Plano Estadual da Educação, está aí um plano que vai até, né, 2025,
né? Que a gente já teve todo um trabalho, toda uma formação, né? E a gente precisa estar buscando isso, tá? Estabelece prioridades de acompanhamento sistematizado da carga horária, registro das aulas e planejamento no SGD durante e pós-pandemia, é outro ponto que a gente precisa ter todo cuidado para esses registros, gente, esse acompanhamento sistematizado. A gente precisa ter esses momentos, precisa registrar, precisa acompanhar. O SGE nada mais é do que o sistema de gerenciamento escolar. E ele está visível para todo o Tocantins, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Tem uma normativa, né? Foi falado dela, 001 de 2017, sobre o SGE, né? Que foi só colocado mais alguns adendos para a gente estar, durante a pandemia, tendo um cuidado de fazer os registros. Mas a gente não pode perder de vista esse acompanhamento sistematizado da carga horária do professor, dos registros das aulas e planejamento no SGE, tá? Estabelece metas e objetivos para funcionamento da unidade escolar, considerando os atos, né, os servidores e estudantes. Lembro muito bem, sabe? Eu estava muito focada na fala da Marivone, porque ela falou muito desses atos, legalizar, né, todos os atos da escola, vamos procurar a inspeção, eu até me coloco à disposição também, para a gente estar junto com a inspeção, tá? Regularizando todo essa questão legislativa da escola, tudo que é relacionado à legislação vigente, no contexto pedagógico, administrativo e financeiro. Essa é a dimensão jurídica, né? Estabelece meta, já li isso aqui, descreve período de revisão das ações, projetos e atividades do PPP, conforme orientações, decretos e pareceres durante e pós-pandemia, é outro ponto também que merece muito destaque, né? Tá juntinho aqui, gente, mas descreve o período de revisão das ações, projetos e atividades do PPP, conforme as orientações, decretos e pareceres durante a pandemia, como é que a escola está? Ela descreve isso, ela tem esse período de revisão das ações, a ação não foi boa, ela replanejou essa ação, então precisa estar tudo bem colocado. Descreve ações, projetos e atividades relacionadas à inclusão, olha só, PPP também é inclusão. Alimentação escolar, livro didático, educação ambiental e saúde, e outro, como as Olimpíadas, educação financeira, educação fiscal, que é sempre trabalhado aqui, né, bem trabalhado, principalmente a questão da educação financeira, educação fiscal, as Olimpíadas pelas meninas do currículo, né, um abraço aí a nossos colegas do currículo que estão em home office, né. E aí, no final, fala aqui, para fechamento bimestral, anual, articular o envolvimento do Conselho Educacional e Comunitário da Associação Apoio Escola e das Conselhos Escolares. Isso é muito interessante, gente. A gente está com esse fechamento, né, e tudo registrado, lavrado em ata, né, uma escola perguntou assim, Joanita, minha supervisora, eu posso abrir um livro ata só para fazer os registros? Pode não, você deve. Abre um livro ata só para as evidências, os registros da associação. Tem que ter, gente. Tem que ter, precisa ter. É o respaldo da escola, tá? Então, vamos para frente. Agora, nós temos isso aqui tudo, gente. Até aqui, deixa eu explicar para vocês. Para a gente não se perder e para eu também, a minha fala ficar bem, né, colocada. Até aqui, esse instrumento, ele é autoavaliativo. A escola vai usar um critério de como se autoavaliar, tá? Aí, a partir daqui, é um outro instrumento, tá? Que a gente fez aqui, eu não sei, meninas, vocês vão me dizer, eu peço licença aí para perguntar às meninas, eu continuo a apresentação ou a gente já fala um pouco desse primeiro instrumento aí da autoavaliação? Como é que a gente fala? Alguém fala aí? Sayonara? Joanita, o instrumento de autoavaliação, ele é idêntico ao que a gente fazia anteriormente, acho que quem é diretor mais tempo vai lembrar, no PDDE interativo.
Sim. Era um momento, assim, bem trabalhoso por parte da escola e necessário, porque é autoavaliação mesmo, que aí você vai ver aonde tinha as brechas, porque a questão da autoavaliação é aonde eu preciso me corrigir quanto escola. Então, realmente, ele é muito parecido, né, eu aqui lembrando da minha época de diretora, e muito necessário. E esse é um momento que, para validar um erro nosso, né, pela dificuldade, pelo momento, até o momento de pandemia complicou um pouquinho, é a questão de fazer isso de forma democrática. Eu acho que uma coisa que tem que ficar bem claro, que não pode ser feito por o gestor e o coordenador pedagógico. Eu preciso da associação participando desse momento, bem como representante de professor, representante de aluno, representante de pais, porque só vai validar e só realmente vai ter feito essa avaliação quando eu escutar todas as partes, tá? E muitas vezes isso é feito, vamos dizer assim, vou usar a palavra, no gabinete, né? Só aqueles que estão ali na liderança, e não é para acontecer assim. Então, só a termo de orientação aqui, precisamos fazer esse momento com a escola, sim, e de forma democrática, sim, né, possibilitando a participação de todos, tá? Então, ok, Cibele, valeu aí pela, né, pelo seu apoio, tá? Mas é isso mesmo. Tá. Boa tarde, gente. Tá todo mundo me vendo? Eu espero que sim. Eu estou aqui na Adré, só que meu computador está sem som. Vocês estão vendo aí o nosso instrumento, que é bem grande, né? Bem árduo, mas ele vem só a acrescentar e a favorecer o nosso trabalho, uma forma da gente também nos enxergar de uma forma bem geral. O trabalho que a gente vem desenvolvendo com muita maestria nas escolas. Os desafios são grandes, mas vocês estão realmente se reinventando a cada dia. É só para, antes da gente passar para o segundo ponto do plano de ação, além de reforçar a fala da Cibele, né, uma das questões que colocaram, e da Joanita também, que apresentou muito bem aqui para vocês, foi colocado para nós que vocês realmente solicitassem a participação da associação escolar, do colegiado, dos líderes, se puderem participar, os pais que puderem participar, desse momento da autoavaliação. Até porque a associação é feita com essas representatividades. Então, se não ficar só a nível da escola, mas se vocês puderem oportunizar esse momento via Meet ou de forma de enquete, eu não sei como é que a escola pode se organizar diante desses desafios que nós estamos enfrentando, para estar realizando esse momento da autoavaliação, né? E como foi dito pela Joanita, esse instrumento ele veio para orientar, né, o nosso trabalho na questão da avaliação e também na organização das nossas evidências, né, do trabalho que está sendo avaliado. A Joanita colocou muito bem o processo de sistematização. A gente faz muito, e às vezes a gente peca no registro. Quantas vezes a gente coloca isso, o prêmio gestão, ele nos mostra isso claramente, essa dificuldade, ou às vezes, né, é um esquecimento que acontece de estar sistematizando todo o nosso trabalho para depois a gente poder fazer um trabalho, um relato, né, colocar no papel tudo que vem desenvolvendo, que a gente já fez, e também garantir aí a nossa lisura do nosso trabalho, garantir também, a gente também se precaver de qualquer situação que possa vir acontecer na escola. Então, assim, é só reforçar esse trabalho. E diante desse processo, desse momento que estamos, do reinventar, do aprender a cada dia, eu só quero enfatizar também, lembrar a questão das competências socioemocionais, que elas precisam estar muito bem evidenciadas dentro do processo de avaliação. Lembrando que o processo avaliativo é um processo avaliativo de avaliação da aprendizagem, né? Então,
O estudante hoje, ele está realmente, quando a gente pensa lá na nossa missão, na linha filosófica da escola, que tendência pedagógica nós estamos trabalhando, a gente vem seguindo, né, o que a secretaria nos coloca, que é a sócia interacionista de Vigotes, e a gente percebe que hoje, realmente, de uma forma ou de outra, o estudante, ele está à procura, né? Ele está realmente buscando o seu próprio conhecimento. Por quê? Porque ele está longe, porque eu não estou perto, porque nós não estamos tendo condição de estar dando aquela aula normal, dita, né? A dita aula normal, presencial, que eu posso olhar para o meu estudante, que eu posso tirar as dúvidas dele. E, às vezes, o momento que eles têm, alguns, não todos, né? Que nós temos estudantes que têm acesso à internet e outros não. Às vezes, é só por meio de alguma mensagem ou algum bilhete que a gente possa estar chegando próximo a esse estudante para poder entender, né, as dificuldades. Por que esse roteiro ele não voltou completo? Né? O que realmente está acontecendo? Será se ele foi acessível ao meu aluno, ao meu estudante, na realidade que ele se encontra, está acessível? Então, esse instrumento, ele vem, de certa forma, ele nos mostra isso de uma forma ampla, mas quando vocês estiverem fazendo a autoavaliação, vocês vão chegar nas especificidades de cada indicador desses aí. Só assim para a gente pedir que vocês tenham esse cuidado, esse olhar atento, tanto falado, tanto dito, para este momento, para nós mesmos. Como disse a Joanita, não vamos ter medo de nos autoavaliar. De jeito nenhum. Não existe aí, hoje, o 100%. Existe a vontade de chegar lá, de crescer, de aprender, de se conhecer, né? Como a Lu lá no início falou, esse momento me mudou, e eu acredito que não só a Lu, mas mudou todos nós. Momento da gente agir no nosso ambiente de trabalho, de agir com o nosso estudante e de agir com a nossa família, que às vezes também estava deixando um pouquinho de lado. Às vezes a gente passa, entra e sai, a gente não conversava, não discutia, e hoje a gente tem esse momento de estar olhando um para o outro com mais amor, com mais carinho, com um olhar de mais, assim, de atenção, né? Não só em casa, mas na rua, também nos grupos sociais, quando a gente vê muita gente pedindo oração para aqueles que estão afetados pelo Covid. E a gente sabe que não é fácil. E aí isso tudo chegou para todo mundo de uma forma inesperada. E esse reinventar aí, realmente, as escolas estão tirando assim, estão de parabéns mesmo, pelo trabalho de vocês, pela acolhida, pela vontade do querer acertar. E nós estamos aqui para apoiar vocês. Não se sintam só, nunca, de jeito nenhum. A André de Palma, supervisão, a equipe toda da regional se coloca, né, à disposição para apoiar vocês no que for preciso. Então, assim, é um chamamento mesmo, é um cuidado, é uma atenção, porque esse instrumento veio para isso, né? Estão pedindo. E outra questão, assim, que eles colocaram para nós também, com muito cuidado, com muito zelo, é a questão também do acervo, da sistematização. Nós precisamos nos blindar o nosso trabalho. Hoje de manhã foi colocado muito a questão do seguir a legislação. Nós cumprimos uma lei. A escola também, ela segue a mesma legislação que a regional segue. Então, assim, cada momento, cada fala, cada registro, cada reunião, ela precisa ser muito bem sistematizada. Lembrando que nós estamos fechando aí as turmas das terceiras séries, né? As terceiras séries estão fechando, então é importante, e também a EJA. Então, as turmas que estão sendo fechadas, que vão finalizar em 2020, essas turmas precisam estar com toda a documentação em dias, muito bem registrado, todo o processo que vocês fizerem na escola, essa reestruturação da pandemia que foi colocada no PPP, tudo aquilo que vocês pontuaram no projeto político-pedagógico, precisa estar acontecendo na escola,
Porque não adianta a gente colocar uma ação lá aqui no PPP se eu não conseguir desenvolver. Então, as ações precisam estar atentas a isso. Nós estamos no momento da pandemia, nós não estamos na atividade presencial. Então, aquelas ações que foram pensadas presencialmente, não vai ser possível ser realizada hoje. Então, elas precisam ser substituídas pelas ações que vão ser possíveis. Se teve alguma que foi possível, ótimo, maravilha. Se não, precisou-se haver reestruturação. Então, vocês vão reestruturar as ações, tá? Só complementando a sua fala, e até mesmo por causa da pergunta da Diana Márcia aqui, né? Ela não é uma pergunta, é uma afirmativa, né? Que é complicado responder esse instrumento em relação às ações, pois a maioria não foi realizada por causa da pandemia. O que eu queria deixar até, eu sempre uso a palavra malícia, né? De malícia para as escolas, né, na hora dela fazer as justificativas. O que acontece? O documento do Conselho que guiou o momento de pandemia fez algumas alterações apenas na carga horária e no formato. Todos os outros documentos e orientações permaneceram. Então, em nenhum momento foi suprido nada do que tem aqui, né, do que tem aqui. Tanto é que esse instrumento é um instrumento lá do PDDE interativo. Né, que vem aqui. E é justamente essa provocação, esse instrumento vem nesse momento dessa provocação, que a gente ainda não fechou todo o ano letivo, a gente sabe que vai fechar lá, né, mais para março, abril, quase abril, né, de 2021, para que a gente faça um movimento e repense todo esse processo pedagógico, né, evitando ter que responder qualquer coisa lá na frente, porque a partir do momento que eu sei que isso seria um processo natural da escola, quando eu falo natural, este tipo de avaliação deveria acontecer, ela nunca foi diferente, não tem nada novo nesse momento aqui, né, o que tem de novo é um momento pandêmico, cuja orientação é uma redução, né, a gente pegou a carga mínima, supriu dias letivos, então eu posso cumprir isso não num ano letivo, mas em cargas horárias, e ela fez algumas orientações pautáveis, até a questão do documento curricular, ele fez essa pauta, mas em nenhum momento ele supre as outras orientações, as outras legislações, as outras normas, o que passa a ser muito sério, por isso aquela fala minha, seu desconhecimento não te redime da culpa. Se a escola começar a registrar, fazer esses momentos, como a gente vem pedindo aqui, né, a senhora fez uma sugestão maravilhosa, eu preciso da participação o máximo que eu conseguir, mas eu não consigo reunir no Meet, na minha equipe não tem o Meet, vou mandar uma enquete. Quando eu levar o roteiro, então já começa a pensar nisso, quando eu levar o roteiro, eu vou levar uma enquete para o pai, né, eu vou fazer um Google Forms, então todas as estratégias possíveis a escola vai precisar pensar para que ela consiga, junto com essa comunidade escolar, e quando eu falo comunidade escolar, não vai ser só aqueles que estão envolvidos em escrever o documento, mas são aqueles que compõem, que vão utilizar o documento. O PPP, eu torno, é o documento mais sério dentro da escola. Então, eu sigo um padrão, legislação, LDB, os regimentos escolares e os documentos que vêm por parte, né, da SEDUC, que também tem um poder legislativo, e o Conselho Estadual, e depois, né, juntando tudo isso, o documento maior dentro da escola é o PPP. Então, ele é um documento muito sério. Mas ele pode ser feito só por eu e o diretor, o coordenador e o diretor? Não. Se ele não for feito coletivamente, ele não tem validade nenhuma e a escola está infringindo uma lei. Enquanto as meninas estavam falando, eu peguei vários artigos aqui, né, para depois mencionar, mas não vou tomar o tema, vou deixar as meninas finalizarem, e lá no final eu até menciono para vocês até fazerem uma busca, e a questão de estudo mesmo, que é o artigo 3º da LDB, no seu parágrafo 8, tem informações importantíssimas, tá? Sobre como fazer isso, sobre como fazer o PPP, e qual é a função do gestor que conduz essa formulação, essa reestruturação do PPP, tá, pessoal? É isso mesmo, Cibele. É a questão por isso que foi colocado para a gente, está se falando muito do registro e da sistematização desse trabalho que está sendo realizado na escola.
devido a toda essa situação que chegou, que pegou a gente, todo mundo de surpresa. Essa ação, podemos até criar, às vezes, talvez nem foi pensado nisso, mas é importante constar lá no plano de ação que foi necessário realizar atividades, roteiro de estudo para ser entregue aos estudantes, como é que isso foi feito, isso aí se torna uma ação da escola, né? O movimento da escola, como é que a escola chegou, precisou o quê? Quantas de vocês aí estão tendo estratégias diferenciadas que surgiu no momento ali da entrega dos roteiros de estudo, para que esse material chegasse ao estudante? Nós estamos sabendo que tem diretor que leva, vai lá, aluno da zona rural, às vezes leva lá, cria um meio, um mecanismo para levar esse material na casa do estudante. Isso é uma ação, gente. É uma ação belíssima e precisa ser evidenciada, ela precisa constar dentro do PPP. Não é uma coisa, não se torna rotina aquilo que não estava previsto. Tá? Então, a escola precisou se mobilizar, a escola precisou criar estratégia para que isso acontecesse, para que o aluno tivesse acesso a essa aprendizagem, a esse roteiro de ensino, e que ele fosse, e que tivesse acessível a ele, tanto do levado, chegar ao estudante, como do retorno também à escola. Né? Essa comunicação, isso tudo são ações que não estavam previstas. E hoje ela está se tornando, vamos supor, uma rotina, entre aspas, mas ela não estava prevista inicialmente na nossa prática, né? Surgiu. Então, o que nós estamos fazendo? É importante todo esse processo, vocês estarem evidenciando esse processo. Né? Surgiu uma situação de que está chegando na escola, o estudante está indo sem a máscara, está indo o pai sem a máscara, quer dizer, às vezes as pessoas estão deixando de lado, já está se acostumando demais e não está vendo a situação ainda que requer cuidados, requer uma necessidade de estar todo mundo. Quem tem comorbidade não precisa estar na escola, precisa atender remotamente. E, às vezes, às vezes o diretor se coloca numa situação assim, nessa dificuldade. O que fazer? O que fazer, sozinho não vai dar conta. Chama a associação, chama os representantes legais da escola e vamos criar uma ação para minimizar, para me garantir, porque qualquer situação, se alguém pegar o Covid ou adquirir, saiu para ir na escola e adquiriu, não vai dizer se foi ou se não foi, não sabemos o que pode acontecer, mas a escola está precavida, a escola está imune, porque ela está imunizada, porque ela se precaveu, porque ela sistematizou, porque está lá no projeto maior dela. Eu acho muito importante, gente, detalhes. São coisas, assim, que a gente vai vendo no dia a dia, e eu tenho certeza que vocês estão. Cada dia é um dia novo, cada dia é uma aprendizagem, cada dia a gente tem que se reinventar e criar novas estratégias para poder realmente favorecer da melhor forma possível esse ensino para esse estudante. Então, era isso que eu queria colocar. E agora a gente vai dar continuidade, tá? Um abraço a todos. Vou continuar aqui no cantinho junto com a Joanita. Que bom, né, gente? Parceria é isso, né? Nós estamos juntos, tá? Estamos juntos. Então, aí, nós tivemos assim, sugestão, né? No plano de ação propriamente dito, na dimensão pedagógica, né? Objetivo. Aí é uma sugestão. A gente fez, tipo assim, um passo a passo, tá? Para como pode ser feito, mas vocês podem melhorar ainda mais. Objetivo, lá da dimensão pedagógica. Proporcionar ao educando o ensino de qualidade, fortalecer a inclusão, o protagonismo e elevar o desempenho acadêmico. Metas, elevar de 80% para 90% o índice de aprovação nas séries do ensino médio, tá? Aí, responsável, Maria Antônia, tá? Esse nome aqui é fictício, tá, gente? O professor Beto também é fictício, tá? Porque a gente tem que colocar esse responsável, esse líder, porque é ele que vai correr atrás das evidências, tá? Ele que vai correr atrás das evidências. Então, a ação aí, ó, realizar aulas online nas terceiras séries do ensino médio com uso de materiais impressos e plataformas digitais como
Google Classroom, Google Meet e outras, para o fechamento do primeiro bimestre. Uma ação muito boa. A Sayonara até que falou aqui, ó, desses roteiros de estudo, tá? Então, quem é o responsável por essa ação? É o professor Beto. Qual o resultado esperado? O resultado esperado, gente, você vai fazer uma pergunta para a ação. O que eu quero com essa ação? Garantir o acesso às aulas durante o período de isolamento social por causa da pandemia. E o resultado alcançado. O que eu quero alcançar? Aqui você pode até também, né, nós trocando muito figurinha, você pode até aqui quantificar, tá? Elencar por bimestre. Elencando por bimestre. Cumprimento do ano letivo com segurança e sem prejuízos da aprendizagem. Você pode até quantificar aqui por bimestre. Quantos alunos, da terceira série, quantos alunos, né, tiveram um índice bom de aprovação? Você vai colocar quantificando aqui, ok? Dos 30 alunos, 29 conseguiram. Então, você pode quantificar também, fica melhor ainda, tá? Fala aqui. E as evidências? Sempre usando o verbo já. Tá. E a questão aqui da ação, ó, o verbo é sempre realizar, tá? Realizar a visita, como a Sayonara colocou aí, muito interessante, que eu tenho, gente, eu lembro muito do Danielzinho aqui, meu diretor lá da Imaculada, o tanto que ele não viaja entregando esses materiais, né? E outros aí, eu tô lembrando aqui dele, porque, assim, a gente tem socializado muito isso, coloca no PPP, tá? Eu falo para ele, coloca no PPP, Danielzinho. Tá? Então, realizar a visita aos alunos lá da zona rural, coloca no PPP. E as evidências, que isso aqui precisa ficar bem amarrado em portfólio, colocar essa evidência. Eu até coloco assim, abre uma pasta também no computador, pega essas assinaturas do relatório, escaneia, bota no computador, porque papel daqui um dia nós vamos ter acabar com essa questão do papel, né? Então, assim, ó, um relatório, o plano de aula do professor, o que poderia ser evidência? De repente, um depoimento bem compactuado do aluno, bem sistematizado, né? Tem que ter cuidado com a questão desses depoimentos, tem que ser uma coisa, né, bem aceita pela família e tudo, tá? Porque tem também a legislação, não esqueçamos da legislação, tá? Outra coisa, gente, quando se fala de evidenciar, muito bem. Vamos evidenciar. Hoje, o papel, como disse a Joanita, nós estamos no mundo virtual, né? De uma forma ou de outra, nós tivemos que nos adaptar a ele. Então, muita escola ela trabalha aí, nós temos escola aí que já criaram o link no YouTube, já tem um canal, trabalha muito com Meet, trabalha muito com vídeo, as aulas no Google Form, maravilha, show de bola. É isso mesmo. Então, a evidência, você vai trabalhar com o quê? Com os links. Vamos trabalhar com os links, porque às vezes tem evidência muito pesada, né? Não dá para a escola encaminhar o T. Então, trabalhar com link, peguem um link, coloque tudo. Esse material precisa estar organizado em um local, numa pasta, como disse a Joanita, e aquilo que é virtual, que é dos recursos tecnológicos, vocês vão trabalhar com links. Quando precisou, você está com o link ali prontinho, você passa o link, a pessoa tem acesso, né? A pessoa tem acesso, pode ver, pode assistir em diversos momentos. Uma coisa que foi colocada aqui, que a gente ainda encontra, eu vou ser um pouco repetitiva aqui, em relação ao plano de ação. Mas, infelizmente, ainda tem ações, por exemplo, que fala assim, aulas online nas terceiras séries do ensino médio com uso de materiais impressos e plataformas digitais. O que faltou aí? Faltou o verbo de ação, que é o verbo realizar. Cuidado, dê uma olhada no plano de ação de vocês para ver se todas as ações estão condizentes, dessa forma como a Joanita colocou aqui. Outra situação, terceira série está finalizando, mas para primeiro, segundo ensino fundamental. O resultado alcançado, como ela mesma disse, pode ser dividido por bimestre. O que se alcançou no primeiro bimestre? Quantos alunos, estudantes, tiveram acesso às aulas virtuais ou ao roteiro de estudo, como foi colocado aqui? Né? O objetivo de vocês é aqui nessa meta, de 80 para 90, né? E aí, a gente pode quantificar bimestralmente, tá? Vocês podem pensar isso para o ano que vem,
quando finalizar o ano 2020, iniciar 2021, vocês já podem pensar nesses resultados alcançados de forma bimestral, porque vai facilitar o trabalho de vocês, tá bom? Vai enxergar, vocês vão conseguir enxergar e trabalhar nos tempos meios. O que é tempos meios? É de um bimestre para o outro. De que forma eu posso intervir para que naquele bimestre, no outro bimestre, eu consiga alcançar aquele resultado esperado, ok? É isso aí, amor. Aí sim, pessoal, então aí foi uma sugestão. Aí sim, esse instrumento aqui, nós vamos precisar que vocês enviem para nós, porque nós vamos finalizar as terceiras séries, né, ensino médio e EJA. Aí a Cibele vai ver a questão do prazo aí para vocês, tá? Cibele que vai estar dizendo aí para nós, né? Já o prazo. está determinado, né? O prazo já ficou, deixa eu aqui, prazo da devolutiva 11/1. Então, hora que as aulas estiverem voltando, vocês podem fazer a devolutiva referente ao que está fechando, né? Assim foi o que foi combinado. Mas também é possível a gente combinar aqui, tem os gestores aqui, e entrar num acordo. Como eu vou tratar da questão da gestão democrática, eu também tenho que ser democrática. Depois quero escutar vocês, tá? Beleza. E aí nós estamos quase aqui finalizando, né, gente? Para a gente ver as perguntas aí, a gente tentar sanar se tiver alguma pergunta, tá? Então, como vocês entenderam, esse instrumento aqui, esse aqui foi só uma sugestão que nós passamos para vocês. E assim, eu gostaria de lembrar mais uma vez a parceria nossa, DRE Escola, todos os setores aqui, o pessoal da supervisão, que vão estar mais assim, junto com vocês nessa questão do instrumento, tá? De autoavaliação e dessa finalização aqui das terceiras séries da EJA, tá? E nós estamos à disposição com a supervisora da sua escola, se por acaso ela não estiver aqui, pode falar comigo, com a Sayonara, nós estamos fazendo um trabalho de parceria. E precisamos estar juntos, é claro, né? Então, gostaria de agradecer, né? Agradecer a confiança, né? As colegas aí, assim, tudo na vida, para mim, é um aprendizado, gente. Nós temos aprendido, assim, constantemente, sabe? Porque nós precisamos... enquanto escola, né, nós avançamos muito e nós estamos passando por este momento e vamos vencer esse momento, tá? Gratidão mesmo, tá? Dizer que aos diretores e aos coordenadores está finalizando, né, o ano aí, desejar um Natal repleto de bênçãos, tá? De muito amor, de muita paz, de muita vitória e de muita superação, tá, gente? Respondeu? Tem uma pergunta aqui, ó. Tenho da Arlete, né? Uhum. Eu respondi lá no chat para ela, mas tem outra aqui embaixo, ó, da Graziele Roquete. Vou ler para vocês. A respeito das leis normativas que surgiram no período pandêmico, gostaria de saber se eu devo colocar apenas o número da lei ou devo colocar todo o texto que rege a mesma. Boa pergunta. A respeito das leis normativas que surgiram, gostaria de saber se eu devo colocar apenas o número da lei ou devo colocar todo o texto da lei. É bom citar, né, gente? Ou então cita lá e coloca a lei em anexo também. É uma outra sugestão, tá? Porque a lei é muito extensa, eu acho que eu já, até uma escola que eu tinha orientado assim. Então, cita a lei direitinho, faz só aquela partezinha que a lei trata disso, e está em anexo, coloca ela em anexo, é muito interessante. Olha só, nessa questão, eu tenho que pensar que esse é um documento da comunidade, qualquer um pode ter acesso. Se eu fosse tratar esse documento só a nível jurídico, tranquilo eu mencionar só as leis, mas eu preciso traduzir isso para uma comunidade, que muitas vezes as pessoas são leigas. Então, tem que ser um documento, apesar de ser um documento muito complexo, que as pessoas leiam e entendam. Então, essas legislações eu posso mencionar, fazer um pequeno resumo, mas é interessante citar, para quem lê entender o que está acontecendo, tá? Então, a orientação que parte da DRE é para que se cite. Não é que está errado eu só mencionar a lei, mas a gente tem que visualizar
para quem é esse documento? Ele não é só para o jurídico ou para os ministérios, ele é um documento da minha comunidade, sendo da minha comunidade, ele tem que falar com a minha comunidade, tá, gente? Tá. Tem outra pergunta aqui, Sibeli. Tu acompanha aí, Sibeli, as perguntas pode direcionar para nós aqui. Aqui tem a outra aqui, o pessoal está te parabenizando, eu também amei as apresentações de hoje. Sugiro que a devolutiva desse instrumento seja feita no dia 18/1, devido à coordenação e professores não estarem de recesso, vão estar de recesso. Olha, gente, aí é porque as meninas que têm que fazer a devolutiva para a SEDUC, né, eu acho que dá para ser dia 18, meninas. Dá sim. Então, a partir de agora, a gente fecha com vocês que essas devolutivas dessas turmas de fechamento precisam estar aqui na regional dia 18/1, ok? Então, lembrando, Sibeli, uma coisa. Isso é o fechamento das terceiras séries, das turmas que estão fechando. As demais turmas, a escola já pode ir organizando esse portfólio. Não é para esperar chegar o dia, não. Vocês já vão se organizando, até porque a gente não tem uma data X do fechamento. Então, a cada bimestre que vai se encerrando, a escola já vai organizando suas evidências, ok? Das primeiras, segundas e ensino fundamental. Olha outra pergunta interessante. Enquanto as planilhas pedagógicas, administrativas e financeiras, devo criar novos objetivos e metas? Sim, deve ser criado, tá? Para cada dimensão é se criado novos objetivos e metas, tá? Tem outra pergunta embaixo, ó, que legal, que bom esse momento. A respeito da justificativa do Programa Nacional do Livro Didático, onde devo colocá-lo? A questão dos livros didáticos, tem uma dimensão que menciona eles lá, não tem, Joanita? Tem, a escola vai autoavaliar como é que tá, ela vai dizer se tá bom, sabe, o que precisa melhorar, porque tem que entrar naquela questão lá, né, do PDD interativo, né, o livro didático. Então, a escola ela não conseguiu acessar, o que foi? Ela vai se autoavaliar lá, é uma autoavaliação que ela vai fazer com relação... As justificativas e o que você faz é mediante a sua avaliação. Então, tem escolas que têm realidades diferentes. Então, a gente tem que ter essa malícia. A minha justificativa vem, né, de acordo com aquilo que eu autoavaliei. Tem mais pergunta aí. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Interessante. Sim. Peraí, gente. Um de cada vez, senão subiu tudo. Perdi as perguntas. Vamos lá. Acho que a gente tinha parado no Washington, é isso? Peraí. A última foi do livro, aí vem o Washington. O Washington fala assim... Washington, Entre Rios, como aliar e finalizar o PPP avaliar. Isso, avaliar, acho que era. Aliar e finalizar o PPP até o dia 11/1, se praticamente todos os servidores de nossa escola são contratos, e vai vencer o contrato agora, dia 23/12. Washington, eu ainda não tive essa informação que você está tendo. Onde você teve essa informação? Porque na última live, o Adolfo disse que não tinha nada ainda. Então, eu não creio que houve um movimento por parte... Posso estar falando alguma bobeira, acho que a Lili está acompanhando, mas ainda não houve nenhum movimento. Desculpe, Sayonara, não, é por conta do... Eu falo assim, é o que está no final do contrato deles, entendeu? 23/12. Aí assim, eu pensei, né? Se termina 23/12, como que vai terminar o PPP com todo o grupo, com toda a escola, com os pais, que a gente precisa entrar e falar em contato através do Meet, que a gente faz esse tipo de reunião, vamos dizer assim, se caso, que eu talvez não formulei bem feito, né? Se caso termine dia 23/12, que é o que está escrito no contrato deles, né? 23/12. Olha lá. A não ser que a gente saiba que isso vai dar seguimento para que a equipe termine. Aí tudo bem. É isso. Pode fechar, saiu. Eu só quero falar, professor Washington, esse período do dia 18 aí, do dia 11, que a Sibeli falou, é para as terceiras séries. São turma de terceiras séries e EJA. E nós estamos falando das ações, tá? O fechamento com as evidências das ações aí, tudo direitinho. O PPP seu, a questão de evidências aí, você vai encerrar somente o ano que vem, em 2021, porque você é ensino fundamental. Você não tem turma fechando agora, não é?
Agora, o PPP, você pode encerrar tranquilamente agora. A reestruturação do PPP, a criação de metas, você pode encerrar tranquilamente agora. E outra coisa com relação à escola do Washington, é que nós não fechamos o período e trabalhamos anteriormente, né, com o momento parado, que é o do fundamental, recebendo normalmente. Então, por ética profissional, eu tenho que cumprir esse fechamento, mesmo que for em 2021. Né, fique atento a essas questões, porque não é porque houve um rompimento e ainda não tem nada disso, pelo menos que eu saiba, não existe essa fala, não parte essa fala, né, eu acho que Sibeli, tá, pelo amor de Deus, não é fala da CEDU, eu acho que seja quase que automático a renovação dos contratos para o início do ano letivo de 2021, lembrando que você, né, a escola do Washington ainda está em 2020, mesmo quando entrar lá em 2021, até que feche o seu ano letivo é 2020, é referente a 2020. Então, os seus servidores, eles vão trabalhar nessa perspectiva, né? A gente ficou um tempo parado, no caso do fundamental, tá, gente? Mas, assim, só para não tomar muito tempo, depois a gente fala no PV com você, tá, Washington? A gente explica melhor para ter um entendimento. Esse é um caso só seu, tá? Aí, obrigado. Obrigado, Sayonara e Sibeli. Vocês responderam perfeitamente a minha pergunta. Vamos lá, tem mais pergunta aqui. Uma vez que a escola não optou em recebê-lo devido à pandemia, não entendi. Respeito da justificativa do programa, a escola optou em não recebê-lo. Então, se você optou em não recebê-lo, cabe a justificativa, sim. Ela está falando do livro didático, lá é a mesma pergunta lá em cima, acho que vocês estão acompanhando daí. Isso. Aí tem outra aqui embaixo. Podemos colocar em anexo no PPP um novo formulário só com as ações realizadas nesse período de aulas não presenciais? No caso das ações presenciais que não foram possíveis realizar agora, podemos reprogramá-las para... eu acho que tranquilo, acho que é essa a lógica mesmo. As meninas que são especialistas no PPP vão responder aí. Não, tranquilo, pode sim, pode sim. É ser fidedigno no processo. Então, vocês vão mostrar as ações, como bem a Sayonara descreveu, que estão sendo feitas agora, e aquelas que tinham sido programadas para 2020 não se realizaram devido à pandemia, eu posso reprogramá-las, pensando numa normalidade, se Deus quiser. Lembrando que o PPP é da escola, tá? Vocês é que vão estar reestruturando, organizando, quando pega lá, aí a gente vai entender direitinho, tá? Eu não entendi a pergunta da Rose, meninas. Só que ainda não está disponível para algumas escolas. É o livro, né, não? Questão do livro? Não entendi, só ela para ajudar. Oi, eu. Fala, Rose. É porque o livro, por exemplo, o ensino médio ainda não está disponível, que falaram que ia estar, né? Aí não tem como avaliar, né? Sim, cada escola tem uma especificidade, um momento até com relação ao livro, e aí a gente tem que considerar isso também, viu, Rose? Tá certo. Justifica lá no documento, tá? Coloca. Tá bom. Vamos lá, aí tem alguns, tem mais, tem a última aqui do cívico-militar, isso, já enviou o PPP, as normas e o Programa Nacional da Escola, isso, uma coisa interessante, ele está aqui falando que eles têm um regimento diferenciado, bem interessante, que eles já mandaram o PPP, acho que vocês estão acompanhando aí, meninas, uma coisa que eu acho que até é providencial, foi Deus que às vezes manda alguma coisa. O que acontece? Nosso primeiro momento de manhã foi com a inspeção e Marivone fez uma pirâmide, cuja ela colocava como que segue a ordem na legislação. Então, um regimento desse, ele me entregou hoje. Ele foi feito e aprovado baseado nos documentos que não se podem mudar, que é a Constituinte LDB. Então, para mim, é bem tranquilo. Tudo que está, regimento escolar, né, normativa da escola cívico-militar, da militar, ela jamais poderia, e eu creio que as pessoas que fez têm esse alto nível de conhecimento, não sobreporia o que tem na Constituinte e na LDB, que são os nossos documentos chefes, né? Se eu faço algo que vai de desencontro ao que está no documento-chefe, eu estou infringindo uma lei. Então, todos esses documentos que vêm subsequente, inclusive as resolutivas, normativas, os documentos do Conselho, eles estão baseados no que não se pode mudar,
que é a LDB e a Constituinte Federal, que é bem interessante. Pessoal, só para fechar, eu quero deixar uma dica. Mas só, Sibeli. Queria só falar uma coisinha. Vou falar. Vou tirar uma dúvida, Sibeli. Sim. Deixa eu te falar, eu já entreguei meu PPP também, né? E segundo a supervisora, disse que estava ok meu PPP, certo? Com o plano de ação, com tudo, PFC e tudo mais, adaptado agora para essa parte online aí e o sistema híbrido, né? Agora, eu queria só te fazer essa pergunta, porque nós vamos ter mais uma etapa do ensino fundamental. Lá na avaliação, a gente usou o mesmo critério para todos, tá? Eu preciso mudar alguma coisa ou pode deixar assim mesmo? Olha só, eu vou usar a fala das meninas, depois eu acho que elas vão até querer fazer. Quem tem a prerrogativa de saber o que é melhor para a escola e a comunidade é aquele que está na escola. E quando a gente fala escola, não é só eu, a diretora, só eu, o coordenador, só eu, o professor. Quando você fala de critérios de avaliação, ele precisa ser uma decisão coletiva. Né? Não, então, eu só estou te falando assim porque nós já fizemos esse encontro com a comunidade, logo que teve essa questão da pandemia, que a gente teve que fazer as adequações no PPP, a gente já fez essa reunião. Vai precisar fazer uma nova reunião agora, ou não? Aquela que a gente já fez está valendo? Rose, eu posso responder isso, velho? Pode. É o seguinte, o que nós apresentamos para vocês é um instrumento de autoavaliação, tá? Então, assim, a questão do processo que vocês fizeram na redação do PPP em relação à pandemia, beleza, ótimo, 10. O que foi colocado aqui, para esse momento de autoavaliação, vocês devem chamar, solicitar a associação, para estar avaliando fazendo esse momento junto com vocês. Por exemplo, lá naquele quesito que fala, quando a Janita colocou, é feita uma escuta ativa com a comunidade, taraná. Então, isso aí, você está fazendo isso frequentemente, não está? Sim. Eu sei que isso está acontecendo. Aí você vai avaliar nos critérios, você vai dizer, nós estamos aqui em 80%, 90%, 100%, porque nós estamos fazendo e temos como comprovar. É isso aí, Rose. Então, é porque, deixa eu só te fazer outra pergunta, é porque a gente, nesse processo, a gente está fazendo pelo Google Forms, com a comunidade, certo? E aí, assim, a gente, a cada bimestre, a gente aplica uma avaliação institucional para saber como nós estamos. Isso, ótimo. Certo? Então, aí eu posso usar essa avaliação institucional também para... Sim, para se autoavaliar. Você, lá naquele indicador, você fala, isso aqui é a autoavaliação que a gente está fazendo. Tá ótimo, é bimestral. Você coloca lá como 10, como 50, 90, 100, como vocês se acharem que vocês estão, ok? Tá certo. Leonara, esse instrumento, posso gente... falar? Eu estou toda descabelada aqui. Pode sim, querida. Pode sim. Boa tarde, gente. O que vocês não podem esquecerem é desse momento das reuniões com a associação, está tudo registrado em ata, tá? Mesmo que seja no MID, mesmo que seja à distância, até porque quando vocês forem estar fazendo a prestação de contas, essa ata é que vai validar que o projeto político pedagógico de vocês, as ações que envolveram cursos, principalmente a questão financeira, é o que valida o que vocês realizaram. Sem a ata, não se tem essa validade, viu? Obrigada. Obrigada a você, Cida. Muito bem lembrada essa questão do registro junto à associação. Todo movimento que vocês fizerem com a associação é importantíssimo que ele esteja registrado, realmente, tá? Sim, Graziele, pode falar, querida. Boa tarde. A minha dúvida que vocês falaram que devemos colocar a justificativa, né? Só que eu quero, não ficou bem, para mim, pelo menos, não ficou bem específico. Aonde eu devo colocar? Se é após as leis, se eu devo colocar ela dentro de alguma planilha, né, ou administrativa ou pedagógica, ou aonde que eu devo colocar essa justificativa? Porque foi citado lá, né, que devemos colocar, né? Quem recebeu o programa deve colocar, quem não recebeu, justificar, né? E aí a minha dúvida é, onde eu devo colocá-la? Grazi,
Você pode colocar na própria planilha, não tem problema não. Porque esse instrumento de autoavaliação, vocês não vão mandar para cá, é só caso chegar alguma inspeção lá, tá? Vocês têm esse instrumento. Aí você coloca lá na planilha, se vocês não fizeram a adesão, ok? Tá, mas aí eu posso colocar na pedagógica, um exemplo, né? É na planilha que lá está referente ao livro didático. Tem uma parte lá que está referente ao livro didático. Entendeu? Tá, ok, eu vou verificar, Okay? tá? Você vai Obrigada. visualizar lá, está referente ao livro didático. Gente, eu quero fazer aqui uma consideração em relação ao instrumento. Olha, o PPP, esse instrumento, independente se a escola já terminou, pontuou ou não, todos vocês estão com o PPP de vocês pronto, ou finalizando devido à situação. Sim. Né? Todas as escolas, quem tem terceira, ensino médio, ensino fundamental e EJA, está no processo de adequação PPP constante, porque iniciou pelas terceiras, fazendo adequação, aí deu continuidade com as segundas, a partir do momento que foi iniciando turmas nas atividades não presenciais, houve a necessidade de ir adequando o PPP em relação às ações também, não só colocar no documento, mas também em relação às ações. Esse instrumento, todos vocês precisam realizar, independente de, por exemplo, Sureia. A Sureia, a escola hoje, ela rege também pelo sistema militar, como o Colégio Militar 1, da Unidade 1 e a Unidade 2. Então, são a escola que tem, além de ter os regimentos próprios da polícia, também tem essas adequações, que, como a Cibele colocou, que não sobrepõe, né, a do nosso regimento, a do Estado. Então, e está muito bem colocado, muito bem mencionado no projeto político-pedagógico de vocês. A gente consegue enxergar isso, as duas esferas bem juntas e trabalhando aliadamente. Então, o que acontece? Vocês precisam também realizar essa autoavaliação, ok? Vocês precisam realizar essa autoavaliação observando esses indicadores. Por que nós estamos falando aqui de solicitar associação? Porque lá já foi iniciado, já iniciamos falando da legalidade, das ações e quem é que faz parte do processo. Além do grupo de sistematização da escola, nós temos o grupo, né, a própria associação. Quem é que faz parte? Membro da escola, da comunidade, então, o diretor, então, são pessoas que fazem parte desse colegiado aí, o próprio estudante. É importante, se eu tiver condições, de chamá-los e solicitá-los para validar esse momento da autoavaliação. É muito importante isso. Saiu só reforçando, o Jacinanda está aqui, né, falando que é cívico-militar, e sim, a gente já está aqui, eu até mostrei o documento que ele passou hoje, mas a orientação é a mesma, viu, Jacinanda? Vocês têm o que é pertinente e específico de vocês, mas ele é casado com a questão da educação e a legislação que tem para a educação. Então, PPP é a mesma orientação. Vocês têm um PPP e vão precisar fazer essa autoavaliação, e essa autoavaliação não precisa vir para nós, vocês vão parar um momento com a equipe de forma democrática, então eu preciso criar momentos que todos participem, né, professor, aluno, pai, nessa autoavaliação. Creio que vocês já estejam fazendo isso, creio que todas as escolas já estejam nesse andamento, porque isso não é algo novo, isso é bem comum na educação, tá? Então, a orientação é a mesma, é que vocês têm algo a mais, tá? Mas não sobrepõe o que todas têm que fazer. Para fechar, para não adentrar, eu tinha mencionado, como eu disse, eu estava estudando essa questão, e para fechar aqui com os gestores e com os coordenadores que estão nessa gestão. Uma coisa sobre o PPP é a palavra gestão democrática. Então, no artigo 3º da LDB, ele fala assim, tá? O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Aí ele vem dando vários princípios, eu vou específico no parágrafo 8. O parágrafo 8 fala assim: gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Lá na LDB, falando desse parágrafo 8, tem uma coisa fantástica que eu queria ler para vocês. Ele dá aqui o perfil de um gestor
que segue os princípios do artigo 3 e que está lá dentro do parágrafo 8. E eu queria muito, é bem rapidinho o texto. Depois, se vocês quiserem, ó, anota aí, pelo menos na minha LDB, a página 72 e 73, mas é LDB comentada. Ele fala assim, ó, o diretor deve saber liderar, aí ele faz uma descrição perfeita do que é liderar, então tem hora que você precisa ser o cabeça e engajar os projetos, dialogar, eu não posso simplesmente bater o meu martelo e dizer é assim, sem usar o meu poder de argumentação. Como que vocês usam o poder de argumentação? Conhecendo o que está aqui, conhecendo o que está aqui, né, e fazendo essa formação com seus servidores. Outra coisa que ele fala aqui, propor. Então, eu vou propor a solução. Não adianta eu saber que está errado, mas eu não ter uma solução a ser proposta. Olha o peso que tem um gestor. Além de propor, fazer convergir ideias e intencionalidades. Eu preciso ser um diplomata aí no meio de todo mundo. Olha lá. Planejar. Então, quando eu já vou com aquilo muito bem planejado. Eu sou o cabeça desta escola, desta gestão. Eu sou cabeça, mas eu não tenho a prerrogativa de tomar a decisão sozinho. Eu conduzo o processo, por quê? Porque eu tenho base legal, eu tenho propriedade naquilo que eu estou fazendo, eu sei que eu estou fazendo o que prega a lei, olha lá. Mesmo que eu discorde do que está aqui, eu preciso cumprir, que foi a nossa fala que teve hoje de manhã. Eu posso divergir, eu posso discordar, mas eu posso não fazer? Não. Então, é isso. Outra coisa, coordenar. Eu preciso coordenar, eu preciso delegar, eu preciso saber cada ponto dentro da minha escola, o que que faz. Articular entre para que isso aconteça. Eu achei fantástica essa descrição aqui. Delegar, eu preciso saber delegar de acordo com as habilidades, né? Depois, se vocês façam essa leitura, que é muito boa. Captar, né? Captar aqui, captar ali. Então, eu vou ser um exímio observador. Vou saber quais são as forças que vão trabalhar junto comigo com a intencionalidade de que... O que eu tenho que ter intenção? De fazer cumprir isso que está aqui. De manter a qualidade, a equidade, de não deixar faltar o roteiro de estudo para o meu aluno, de saber que se o meu professor, né, não está tendo bons resultados, eu preciso de um plano de intervenção. Legal? Olha lá. Envolver. Além de tudo isso que é muito complicado, eu preciso saber envolver as pessoas nesse projeto. Eu preciso conquistar elas para o projeto. E muitas vezes não é usando a força que a gente faz isso. É a sabedoria e o bom diálogo, tá? Distribuir. Então, eu vou distribuir, eu não posso superlotar um, porque eu sei que ele tem várias habilidades. Eu preciso também ter essa malícia, né? Ressignificar. Eu preciso dar ressignificado, porque eu mexo com várias coisas que também são culturais da gente. Avaliar. Aqui no avaliar, eu vou ler o que está escrito. É só para instigar vocês. E estou fechando aqui o dia, tá? Mais do que julgar condutas, olha lá, isso é a função do diretor, e essa característica que o diretor tem que ter. Ao avaliar, mais do que julgar condutas no exercício do arbítrio do poder, é necessário estimular a visão da totalidade sobre a iluminação dos princípios e fins da educação, nos termos do título 2, artigo 2º, artigo 3º da CLDB. Então, o que eu quis fazer aqui com vocês? Instigar vocês para que vocês conheçam muito bem o documento que a gente chama de Bíblia da Educação, que é esse aqui. Então, a gente precisa mesmo. Eu leio ele toda vez, mas toda vez eu tenho que consultar, porque é realmente muito difícil. E mesmo que eu discorde dele, eu não tenho a premissa de descumprir, tá, gente? Eu acho que o momento foi muito bom. Essa é uma vontade de todos nós aqui da coordenação pedagógica, criar esses momentos de estudo. A gente sabe que tiramos vocês aí de muitos afazeres, mas é necessário criar desse processo todo. Criar esse processo de parar para o momento da nossa formação. Tá? Então, muitas vezes a gente está tão atarefado, que a gente não para nos enriquecer. E esse é uma cultura que a gente tem que criar na gente e dentro da escola também. Pessoal, se não tiver mais nenhuma dúvida, se as meninas já tiverem fechado,
né? A gente deixa aqui aberto para quem quiser falar ou fazer algum ponderamento, mas nós estamos, pelo menos eu estou fechando por aqui, que eu falo demais, mas aí é com as meninas aí, tá bom? Cibele, só na tua fala que eu achei bem interessante, Helenice, né, Helenice, é isso mesmo. Superando também aí a capacidade da gente atingir aí as nossas resiliências, que às vezes a gente fala assim, eu não sou capaz, mas e como nós somos capazes de superar e ir atingindo as nossas resiliências e fazer com que realmente todo o nosso corpo da escola conheça o nosso projeto político-pedagógico e viva. Ele precisa ser vivo. Ele não pode ser engavetado e nem colocado em cima de uma mesa. Ele precisa ser vivo, porque, às vezes, o que acontece? As ações precisam acontecer em conformidade com o que está escrito ali. Alzirene, querida, você disse que perdeu algumas explicações, pode ter alguma dúvida. Estamos à disposição de você, quiser entrar no PV, entrar em contato conosco, estamos aqui para estar te orientando, até porque essa live ela está gravada, então depois você pode assistir novamente e entrar em contato com a gente para poder tirar a dúvida, ok? Então, assim, gente, nós vamos, assim, eu vou encerrar, a Joanisa depois vai fazer as considerações finais, e eu quero só dizer assim para vocês, foi muito bom estar aqui com vocês, enxergar, mesmo que seja uma fotinha, mas ver vocês. Elione, tudo bom? Diana, tudo bom, querida, que eu estou enxergando aqui. A Isabel, alguém do Duque, não sei quem está ali, mas, assim, é muito bom estar com vocês, é muito bom falar com vocês, é melhor ainda falar de PPP, é muito bom falar de PPP, não é, Zélia? Não é, Helenice? É muito bom falar isso para vocês. Sim, então, um abraço grande, um abraço, um feliz, assim, final de semana, um ano novo, um Natal, um recesso, para que vocês descansem, recuperem a energia e venham com todo vapor, que nós vamos estar aqui juntos. Estamos crescendo e aprendendo juntos. Sim, Zélia, pode falar. Não, só falei que foi ótimo. Saudade de vocês. Maravilhosa a tarde. Amém. Grazi, só dá um retorno para a Grazi, bem aí, deixar a perguntinha dela bem aí, sem responder. Ela falou que um professor entrou na escola no ano e saiu, né? Se ela deve tirar o professor, vou fazer justificativa. Não tira o professor. Coloca o professor, tá? Até porque o PPP ele ficou até tal período, e aí você faz uma justificativa do período que ele saiu, tá? Se ele ficou até junho, ele vai ter que ficar no PPP. Aí, a partir de junho, o professor foi removido, alguma coisa assim. Você justifica, ok? E no mais, gente, muito obrigada pela atenção. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Estamos à disposição, tá? Independente de qualquer coisa, somos parceiros. Beijo no coração de cada um de vocês. Eu não falei que eu ia trazer o corpo dele, tá? Gente, se não tem mais nada, nenhuma pergunta, a gente fecha aqui. Prometo para vocês que, quanto coordenação pedagógica, não os convoco mais, pelo menos até o dia 11, tá bom? Depois do dia 11 de janeiro, eu já não prometo mais nada. Só para dar uma satisfação, nós ainda faltamos uma formação que foi um compromisso firmado com vocês no ano letivo de 2020, que é a formação na educação especial. A gente já está correndo atrás para cumprir essa promessa, porque a gente decidiu isso democraticamente, né, com uma reunião de diretores, e a gente sabe que nós estamos em débito, porém, a gente tem uma justificativa. O ano letivo de 2020 ainda não acabou, só acaba lá em 2021. Então, assim que retornar, vou preparar toda a equipe para esse momento, e para fazer esse momento de estudo com vocês. Que vocês tenham um Natal com muito amor, com muita paz, com muita coisa gostosa para comer, um ano novo cheio de coisas boas. O que eu rogo aqui é muita saúde para cada um de vocês, que vocês permaneçam com o Espírito Santo aí para as decisões, porque nós sabemos que para vocês tem sido muito complicado. Então, o que a gente manda aqui para vocês é boas energias,
e um ótimo fechamento aí dos terceiros e das turmas do EJA. Gente, fica com Deus. Estou fechando por aqui. Tchau, tchau.